Fala, minha gente, iniciando a primeira live aqui, fazendo o teste pra trocar uma ideia. O que que eu vou fazer aqui? A luz tá boa aí, tá muito forte. Vou, quero todos os dias tá criando uma rotina aqui pra trocar uma ideia, falar sobre Bíblia, ler versículos, estudar a Bíblia diariamente, aqui sempre que for possível, às 6 p.m., 6 horas da manhã. Quem quiser me acompanhar, vem junto. E tenho certeza que vai ser algo muito benéfico, produtivo espiritualmente. Nada como começar o dia alimentando o espírito, né? Então vamos manter essa trindade ativa, corpo, alma e espírito, iniciando pelo espírito, mais importante, que é a direção de Deus. A palavra fala que o espírito ele é a direção de Deus, então nós temos que ouvir Deus para ter a direção e saber aonde nós vamos. Corpo, alma e espírito trata-se, é uma tríade, uma trindade que trata-se basicamente de cuidar dessas três áreas da vida, né? O espírito, que é a nossa direção, para onde Deus quer que nós vamos. A partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, não somos mais nós que cuidamos da nossa própria vida, e sim Deus que nos dá a direção. Então nós precisamos estar em oração, estar lendo a palavra, estar em conexão com Deus, com o coração quente, com a alma queimando e o Espírito Santo nos dando essa direção todos os dias. A partir do momento que nós temos a direção, nós cuidamos também da alma, onde ela é quem obriga, quem ordena, e somos nós que tomamos a decisão de seguir ou pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui que está muito claro. Aí. Ou pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Então nós cuidamos da nossa alma também. Com o quê? Com leitura, adquirindo conhecimento, tomando decisões difíceis, como se alimentar da forma, se alimentar bem, comer bem, né? Ah, mandar no teu corpo para ir treinar, para ir para academia, para ir correr na rua, para fazer exercício. Ah, nós ordenamos a tomar decisões difíceis no nosso dia a dia, como por exemplo fazer uma live aqui todos os dias às 6 horas da manhã, iniciando agora, né? E enfim, a nossa alma é quem toma as decisões. Muitas vezes a gente fica frustrado por, porra, eu queria chegar mais cedo no lugar, mas eu deixei, fiquei enrolando, fiquei deitado debaixo da coberta, esperando até ficar em cima do laço. Eu sou um exemplo claro disso. Então quem me escuta sabe que eu sou assim, mas é uma coisa para se tratar. E, enfim, é a nossa alma que toma essa decisão, essas decisões da vida, né? Então precisamos tratar disso. E o terceiro princípio é o corpo. Então o corpo, ele precisa estar bem. O corpo, a palavra diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então se o nosso corpo está debilitado, se a gente, porra, tá doente, tem que estar no hospital, não consegue estudar a palavra, não consegue colocar em prática os planos de Deus, a direção de Deus, porque a gente está debilitado fisicamente. Então a gente precisa cuidar do corpo, precisa estar na melhor condição física possível. E como é que a gente faz isso? Treinando na academia, treinando né, musculação, treinando corrida, tá ativo fisicamente, praticar um esporte, futebol, vôlei, basquete, tênis, beach soccer, praticar exercício físico. Então a gente precisa estar ativo, precisa estar com o nosso corpo bom, bem, cada dia mais. Então é por isso que a gente vai estar fazendo essa live. Eu vou estar fazendo essa live aqui. Se você quiser me acompanhar todos os dias às 6 horas da manhã, aqui presentes. E se não tiver live, eu aviso vocês lá pelo Instagram. Fechou? Vou tentar compartilhar essa live aqui pelo Instagram também. Então vai ser um prazer estar com vocês aqui. E como vai funcionar a nossa dinâmica? Eu vou simplesmente puxar a palavra aqui, puxar a Bíblia. Vou fazendo uma leitura e refletindo sobre ela. Então não vai ter muito segredo. Eu vou estar lendo a Bíblia, vou estar lendo a palavra aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, trocar uma ideia comigo,
tete a tete, bate-papo. Quiser trocar uma ideia sobre a palavra, vamos trocar uma ideia sobre a palavra. Fechou? Então não tem muito segredo. Isso aqui é uma forma de eu conseguir propagar o evangelho, de eu conseguir estar fazendo bate-papo aqui também, porque se eu vou ler a palavra sozinho, também posso ler junto com vocês, posso ler junto com alguém que esteja aqui nessa live, por que não essa palavra pode ajudar alguém aqui, uma reflexão construtiva, uma reflexão boa, pode lavar a alma de alguém que está assistindo essa live aqui. Alguém que está se sentindo sozinho, talvez você esteja se sentindo sozinho, ou talvez você queira ler a palavra, mas não sabe como, ou não sabe como discernir, não sabe como começar, ou também não tem o incentivo próprio de fazer isso, então vem comigo aqui, porque junto a gente vai estar lendo essa palavra. Então vem, acorda todo dia às 6 horas da manhã e vem ler comigo. Se tu não tem o hábito de ler todos os dias, eu também não tenho. Então isso é uma forma de me prender também a estar lendo a palavra todos os dias, porque a gente precisa manter o espírito quente, manter a chama acesa dentro do nosso peito, porque quando a gente se afasta da palavra, que seja por um dia, 2 dias, abre espaço para o pecado, abre espaço para a gente cometer pecado, para a gente ficar longe da promessa, para a gente ficar longe das boas ações, abre espaço para a gente não ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, abre espaço para a gente ser mal criado com alguma pessoa, ou como eu posso dizer, ser snob com alguma pessoa. É isso que abre espaço para a gente fazer. Cometer pecados conforme a gente está com mais frequência lendo a palavra, está todo dia ativo na palavra, a gente foge de masturbação, de vícios, de celular, a gente consegue fugir do vício de celular, do vício de cigarro, do vício de qualquer tipo de vício que tem por aí, a gente consegue fugir quando estamos com a palavra quente no nosso coração. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui. Como é que vai funcionar esse negócio? Vou para outra tela aqui. Essa aqui, garoto. Opa, volta aqui. Então, aqui eu tô com a palavra aberta no mesmo computador aqui. Vamos abrir o livro que eu tô lendo atualmente, que é o livro de... Aliás, por que não começamos no livro de João? Onde é que tá, meu Deus do céu? Ah, tá. Antigo Testamento, Novo Testamento, livro de João. Não, vamos Atos aqui. Já que eu tô lendo Atos, amanhã eu começo o livro de João. Atos, eu tô no livro 18. E vamos aqui. Sem mais delongas. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Cara, se eu for fazer uma pausa cada vez que eu tiver um insight aqui para trocar uma ideia com vocês, isso aqui vai longe. Primeiro, eu venho da Igreja Católica, a Igreja de São Cristóvão, aqui na minha cidade, aqui em Ascurra. E a gente sempre ouviu primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos Coríntios. Então está aqui, né? Paulo ele saiu de Atenas, onde cada cidade que ele chegava era uma loucura, né? O povo, muitos ouviam, mas muitos ficavam irados, ficavam brabos com eles e acabaram expulsando eles da cidade. Então Paulo saiu de Atenas, chegou a Corinto e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, outra cidade, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio era imperador. Ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham um ofício por fazer tendas. E só deixa eu botar essa câmera um pouquinho pro lado aqui, porque eu não tô gostando disso aqui. Peraí, um segundo, um pouquinho pra cá. Aí. Boa, garoto.
E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto na sinagoga. E Crispo, a principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer o mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Até hoje em dia isso acontece. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Similar aqui a quando Pilatos não quis julgar Jesus e deixou para que o próprio judeus julgassem, né? Então, lavou suas mãos aqui. Para Paulo, dessa vez. Mas essa questão é de palavras, não tá. E expulsou-os do tribunal. Então ele não quis julgar, expulsou todo mundo ali de dentro. Quando todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, primeira carta de Paulo aos Efésios. Aí, ó, vem daí. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, Paulo, aqui Paulo, eu acho um cara muito insano. Foi um cara muito insano, né? São Paulo para os católicos. Cara, ele simplesmente não tinha medo, ele simplesmente invocou. Eu gosto muito da história de Davi, da forma que Davi conduzia a vida dele diante do Senhor. Ele nunca abriu mão, ele pecou, ele errou, mas ele sempre voltava com o coração arrependido e escrevia salmos de louvores, né, a Deus. E eu vejo Paulo da mesma forma, cara. Claro, cada um tem a sua identidade, teve a sua forma de propagar o evangelho, de adorar a Deus, de voltar o coração para Deus. Mas Paulo, ele, cara, eu sinto em toda palavra que eu leio de Paulo que ele colocou escudos ao redor dele e ele só fez o que tinha que ser feito. E muitas vezes a gente tem muito medo, né? A maioria de nós temos muito medo de falar do evangelho, de propagar. Porque a nossa cultura, o nosso ambiente, né? Pessoa que nem eu, cara, que não é que eu não sou cristão desde sempre, eu sempre fui, né? Cristão, nasci em lar cristão,
Mas, cara, parece que tá muito longe, parece que tá muito afastado, a gente não entende nada, praticamente, sobre a palavra, sobre Deus, eu nem sabia nada antes de começar a estudar. E quando realmente eu começo a conhecer, por meados de 2 anos já que eu conheço, se torna difícil de eu falar sobre isso. E essa live aqui é uma forma disso acontecer, mas Paulo não. Paulo, a partir do momento que Jesus falou com ele, que Jesus chamou ele, apareceu na frente dele lá, é, no começo de Atos ali, que conta a história, né, de que Jesus apareceu para Paulo e se revelou verdade. E a partir dali Paulo começou a pregar o evangelho, ele foi sem medo, cara. Ele tacou-lhe escudo de tudo que é lado e foi, falou do evangelho, pregou o evangelho até a morte dele. E aqui ele tá no meio dessa pregação, né? Onde ele vai para uma cidade, briga com os judeus ali, fala de Jesus, e os judeus, muitos se convertiam, mas muitos falavam que Jesus não é o Messias, até hoje, né? Jesus não é o Messias, que Jesus não é o cara esperado, que Jesus foi um impostor. E Paulo lutava com esses caras. Então, imagina, cara, se coloca no lugar desse cara, né? Dele tá ali brigando. Claro, os outros apóstolos todos são assim, os cristãos a partir dali também, muitos foram assim. Até por isso que o cristianismo chegou até nos dias de hoje como está, né? E isso tem que nos incentivar, cara, a fazer isso. Apesar da gente ter medo, apesar de o medo gritar dentro da gente, a gente, porra, mais difícil que seja, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Até porque se tu morrer hoje, sair da porta pra fora e agora um caminhão te atropelar, o que que vai adiantar tu ter ficado com medo? As pessoas vão chorar alguns dias, vão ficar de luto por ti, mas daqui a pouco as pessoas te esquecem e vida que segue, né? Então, fica essa reflexão. Paulo era muito corajoso e acredito que a coragem não vinha dele também, sim do Senhor, mas ele tinha a parte dele, né? A alma dele é quem governava, então vale de exemplo para a gente. Então, continuando, Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, dali navegou para a Síria. Para a cabeça. Tá, chegou em Éfeso, deixou-los ali, mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus. E rogando-lhes, eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu isso. Com ele por mais algum tempo, não consentiu isso. Paulo não quis ficar ali. Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antíqua. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, Paulo era um missionário, né? Literalmente um missionário, ele passava abençoando todas as pessoas, falando de Jesus para todas as pessoas. Imagina como estava o coração desse cara. Imagina como estava o coração de Paulo nessa época, tomado pelo Espírito Santo. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Não dá para parar aqui, né? Vamos para Atos 19.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles lhe disseram: No batismo de João, ou seja, o batismo da água. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao vosso povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Falavam em línguas. Cara, deixa quieto. Eu ia falar sobre falar em línguas, eu tenho uma opinião sobre isso. Vou falar, Dali. Falavam em línguas aqui, muitas pessoas, eu acho que entendem errado. Posso estar sendo completamente equivocado, completamente errado sobre isso, mas falar em línguas, eu acredito que não era uma língua estranha, que era uma língua não comum no mundo, sabe? Falar em línguas, primeiro, literalmente eles falavam em outras línguas. Falavam, por exemplo, em hebraico, aramaico, italiano, como se fosse no dia de hoje, inglês, espanhol, português. Então, eu acredito que isso era o falar em línguas, sabe? Talvez eu entendo, com o conhecimento que eu tenho hoje, que esse falar em línguas não eram línguas estranhas para eles, né? Porque eles não entendiam, mas eram idiomas que existiam no mundo ali, nas redondezas, nos outros países, nas outras nações. Enfim, é a opinião que eu tenho. Pode ser que eu esteja errado, mas, enfim, tá aí um assunto polêmico. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem, e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Ali eles falavam para todos, né? Já não falavam só para judeus, não queriam converter somente os judeus, mas também os gentios, porque Jesus veio para todos do mundo, né? Até a vinda de Jesus eram somente os judeus que faziam parte do reino de Deus. E a partir de Jesus, ele mudou isso, né? Ele deu acesso pela graça a todo mundo, a todos os 4 cantos do mundo. Onde ele falou, vão. Pô, eu não lembro exatamente o versículo aqui, mas Jesus falou, vão aos confins da terra, aos 4 cantos do confins da terra, algo do tipo, e convertam os irmãos e falem do meu nome por aí. Então, deixou de ser somente os judeus e passou a ser o mundo de Deus. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Assim como através de Paulo, através de muitas pessoas, Deus fez maravilhas extraordinárias e faz ainda hoje. Então, através de muitas pessoas que ouvem o chamado de Deus, do Senhor, e que sentem no coração realmente uma vontade de falar, de pregar, de atender o seu chamado, mudam a história da humanidade, mudam a história de muitas pessoas.
E além de cumprirem o seu chamado e agradarem a Deus, também fazem com que outras pessoas que talvez estivessem perdidas ou estivessem no caminho da perdição consigam consertar a sua vida também. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principalmente de sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Exorcismo. Acredita em exorcismo ou não? Se tu acredita em Deus, tu tem que acreditar na palavra. Se tu acredita na palavra, tá escrito aqui sobre exorcismo. E muitos do que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo depois que houver estado ali: importa-me ver também Roma. Depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço. Timóteo ficou por ele algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos e diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a vossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-os, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão por toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram para que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante,
E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, chamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então eles estavam com medo do que Paulo estava fazendo aqui, falando do evangelho, e não queriam perder a devoção pela deusa deles, né? A deusa criada por eles, feita pelas mãos deles, né? Vamos continuar aqui para finalizar. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Nem blasfemam da vossa deusa. O que é sacrílego? Aí, pessoal, esse aqui tem também, ó. Translate aqui, ó. Não, que translate é significado, cara. Não, cara, eu quero saber o que é isso. Significado bíblico. No contexto bíblico, sacrílego refere-se a alguém que comete sacrilégio, ou seja, um ato de profanação ou desrespeito contra algo considerado sagrado ou religioso. É uma blasfêmia. Proceste nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu-se da assembleia. Gente, não era fácil, cara. Não era fácil. Todo lugar que ia pregar o evangelho, que ele ia falar, era uma treta tremenda. Então, hoje muitas pessoas ficam só dentro da igreja. Não estou criticando, pelo amor de Deus. Mas, eu sei que todos pensam isso. Muitos ficam só dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil, porque o pessoal está convertido dentro da igreja. É mais fácil. Não tô falando que é 100% fácil, mas é mais fácil, porque quem tá dentro da igreja tá convertido, quem tá dentro da igreja tá buscando Deus. Agora, fazer que nem Paulo fazia, ir pro meio da cova dos leões ali e falar de Deus ali, para converter os que não eram, e além disso ainda lidar com toda essa treta, com toda essa gente buscando querer acabar com a vida dele, matar ele, prender ele, fazer o que fosse necessário, não somente ele, como todos os outros apóstolos, né? Então, cara, esse é o maior exemplo que a gente tem. Não, maior não, né? O maior é Jesus. Mas a gente tem que usar isso como exemplo, porque Jesus era Deus, Jesus é o nosso rei, é quem nós seguimos. Agora, os nossos irmãos que morreram em batalha ainda atrás, nós somos desses. Então nós temos que lutar como eles lutaram. Buscar força, não sei de onde, buscar força da palavra deles, de onde eles trouxeram aqui os exemplos dele, mas precisamos encontrar força, como eles encontraram. Se eles conseguiram, nós conseguimos também. E gente, eu vou ficar por aqui, vou. A vontade de ler a palavra o tempo todo, né? Mas é 00:50, já tá na hora de dormir. Esse teste aqui vai se acabar. Então, acho que deu certo o formato aqui de falar da palavra dessa forma, ler a palavra aqui e trocar uma ideia. Já tem 34 minutos de vídeo aqui, eu vou fazer em volta de 1 hora todos os dias, 40 minutos, 50. É um tempo legal aqui para ler, né? E conseguir refletir sobre o que eles estavam fazendo em certa época.
Então nós vamos passar aqui por vários momentos, né? Os livros a gente consegue... Acho que tem bastante coisa aqui pra gente desbravar, né? Eu gosto muito de explorar a história de Gênesis aqui no começo. Tem muita história, desde Adão e Eva, Noé, tem Abraão, Isaac, Jacó, tem as 12 tribos, a história de Jacó em si, tem a história de José, história do Egito, daí vem Moisés. Cara, tem muita história, né? Josué que entrou na Terra Prometida, depois começou a época dos juízes, da Ruth, quando começaram os reis de Israel, né? Com Raul sendo o primeiro rei, depois Davi, depois Salomão. Depois todos os reis que passaram por Israel depois de Salomão, o reino foi dividido, depois eles foram exilados, voltaram para a terra. Tem os profetas, onde a gente consegue ver as promessas que foram cumpridas por Jesus. Tem os provérbios de Salomão, tem os Eclesiastes, que é de Salomão também, né? Então, né, Salmos, que dá pra gente explorar muitos salmos também, a maioria deles escritos pelo rei Davi. Tem a história de Jó, que é uma história fantástica, de 48 capítulos, que dá pra gente explorar muito. Então, cara, só do Antigo Testamento aqui é um absurdo, né? Então tem os profetas aqui, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias também, Ezequiel, Daniel. Ezequiel é sinistro. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, todos profetas. Então tem muita coisa pra gente ler aqui. A Bíblia é uma maravilha pra gente estudar. Então aqui vai funcionar dessa forma. Se eu tiver uma dúvida, eu fiquei com dúvida de uma palavra, eu vou pesquisar aqui, vocês vão estar junto comigo. Sinceramente, o meu estudo bíblico, né? Eu não estou aqui pregando, não estou aqui ministrando, estou aqui estudando a palavra e trazendo vocês junto comigo. Então, e tem o Novo Testamento, né? Os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, estamos agora, as cartas de Paulo, a Romanos, Coríntios, os Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Tem a carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, a carta a Tito. Aí tem a carta a Filemão, tem a carta aos Hebreus, aí como os outros apóstolos, Tiago, Pedro, João o amado, Judas, que não é o Iscariotes, é o Judas, fugiu o nome, e Apocalipse de João, o fim dos tempos. Não tem muita coisa pra gente estudar aqui, tá, pessoal? Deixa eu cortar pra câmera aqui. Agradeço vocês a terem ficado até aqui. Aliás, eu não agradeço, quem agradece é Deus, se vocês estão aqui comigo acompanhando isso. Agora eu agradeci, porque se vocês conseguirem continuar me escutando, deixem feedback aí, falem alguma coisa. Tô aqui no YouTube também acompanhando vocês, o chat tá aqui do lado. Espero que vocês gostem. Se tiver algum feedback aí sobre a qualidade, sobre a minha forma de falar, ou se tem alguma coisa que tá muito chata, manda aí. Segue lá no Instagram também, Henrique Melo D. Tá aí na descrição, não vou adicionar nada aqui porque é só um bate-papo. Então, fechou, tropa? Tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração aqui para finalizar. Fecha os olhos, respira fundo. Olá, papai, estamos aqui de novo. Mais um dia finalizando agora, porque já é 00:50. Prestes a um grande dia começar amanhã. Assim que nós abrimos os olhos, Senhor, que o Senhor nos traga o sentimento de gratidão. Gratidão por ter aberto os olhos mais uma vez, ter tido mais uma oportunidade de levantar da cama e fazer o que a gente mais ama aqui nessa vida, viver. Que o Senhor nos permita abraçar nossos amados, pai, mãe, cônjuge, esposo, esposa, nossos amigos, que a gente possa dar risada com os amigos, aproveitar cada momento,
brincar, porque nós sabemos, Pai, que esse mundo é passageiro. O que está acontecendo com nós aqui, o que nós estamos passando aqui é passageiro. E nós estamos sendo treinados, Senhor, para viver uma nova vida com o Senhor. Imagina agora um novo tempo. Um novo tempo onde o Senhor desce. O Senhor está preparando um banquete para você. Imagine que quando o grande dia chegar, o Senhor vai olhar para você, vai sorrir para você. Vai falar: filho, você foi amado. Você foi escolhido. E você foi aprovado. Pode entrar. Esse é o meu servo em quem eu me comprazo. Servo bom e fiel. Você ouviu minha palavra. Você leu a minha palavra. E você falou aos seus irmãos sobre mim com amor, com carinho. Então seja bem-vindo. Pode entrar. A casa é sua. Que nós tenhamos disciplina. Que nós tenhamos o coração aberto e disposto a aprender. Nós não somos perfeitos. Nós não vamos acertar 100% do tempo. A única certeza é que nós não vamos acertar 100% do tempo. Nós vamos errar. Nós somos falhos. Mas o grande segredo é nós continuarmos buscando a Jesus, continuar buscando a fazer o que é certo, continuar buscando o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Se arrependa. Se você está com o coração sujo, está se sentindo com o coração sujo, com o coração pesado, um coração duro, não está conseguindo acessar a palavra, aceitar essa palavra, ou se sentir digno dessa palavra, saiba que nenhum de nós somos dignos. Se fosse necessário que nós fôssemos dignos para acessar o céu, para acessar a vida eterna, nós estaríamos todos perdidos. Porque basta falhar uma vez na lei que você já não teria mais direito de nada. Nós já viemos manchados desde a concepção. E Jesus veio para retirar esses pecados da gente. Ele veio como um cordeiro único, limpo e fiel. Ele foi o único perfeito que nunca cometeu pecados. Nós cometemos pecados todos os dias. Já temos isso manchado na nossa carne, mas ainda assim cometemos pecados todos os dias. Coloca na tua cabeça que se fosse depender de ti, da tua bondade, não seria possível. É possível graças a Ele. E tudo que Ele pede é que você se arrependa. Se arrependa dos seus pecados e se esforce para não cometê-los mais. Se esforce para não cometer mais. Como aquela mulher em que os homens a levaram para julgar em frente a Jesus, porque ela tinha cometido adultério, e Jesus disse: quem aqui de todos vocês nunca pecou, que atire a primeira pedra nessa mulher. Assim, dessa forma, todos eles que estavam ali sabiam que tinham pecados e foram saindo um a um, sem nenhum atirar uma pedra. Depois que eles todos saíram do lugar, Jesus falou para a mulher: agora vá, eu não te condeno, eu não te julgo, agora vá e não peque mais. Ele deu uma ordem a essa mulher: vai e não peque mais. Então, se você tem pecado, se você está sujo, o que você acha que Jesus falaria para ti? Eu te condeno? Ou vá, eu não te julgo, vá e não peques mais. Essa é a ordem de Jesus para você hoje.
Essa é a mensagem que o Senhor tem para você hoje. Filho, vai e não peques mais. Se arrependa e não peques mais. E sim, se acontecer, se arrependa. Mas não faça de sacanagem, porque o Senhor entende o teu coração. Realmente e sinceramente, não peques mais. Respira fundo. Esfrega as tuas mãos e diga: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas, Pai, dizei uma palavra e eu serei salvo. Nós estamos aqui para te amar. Eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para ajudar os meus irmãos a encontrar o caminho correto. Pai, eu não sou digno de que o Senhor entreis em minha morada, Pai. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, Senhor. Porque eu quero ter, Senhor, coração cada dia mais ligado a Ti. Eu te amo, Senhor Jesus. E eu prometo, Pai, que todos os dias eu lutarei contra os males desse mundo e farei com que pelo menos a minha família siga o caminho do Senhor. Em quem eu puder ter a influência e ajudá-los a encontrar o caminho do Senhor, eu vou ajudar. Obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Então, finalizando aqui a primeira live, 47 minutos. Não foi live, foi um vídeo gravado. Vou estar soltando aí. E tamo junto. Até a próxima. Até amanhã às 6 horas da manhã. Valeu? Beijo.